Olá, sejam bem-vindos à iSec Academy. Nós temos plantão de dúvidas hoje e a dúvida escolhida aí foi do aluno Samuel Lima Neto. O Samuel é aluno do curso de interpretação da norma ISO 27001 e ele tem uma dúvida e a dúvida é a seguinte: boa noite, fiquei na dúvida quanto à implementação com a LGPD. Travei na parte de análise de risco em função do contexto e das partes interessadas. Pela norma, usamos dois critérios para análise de risco, sendo, primeiro, fatores externos, internos e partes interessadas, e o outro baseado na confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é o CID. A dúvida: faço as análises antes do mapeamento de dados pessoais da LGPD e depois seguindo a sequência da ISO? Bom, tô vendo que você está com dúvidas aí em relação à questão da implementação da LGPD, análise de risco, fazer ou não antes do mapeamento. Bom, primeiro, quando a gente pensa em análise de risco, e aí entra aquilo que você colocou como exemplo, né, o contexto que eu preciso analisar. Então, se você pegar a ISO 27001, tem lá uma parte que fala do contexto. Só que esse contexto tem a ver com a minha implementação do sistema de gestão. E como que eu escolho esse contexto? Eu escolho baseado no negócio. Então, o que é mais importante? Qual que é o ambiente computacional? Qual que é a tecnologia que contém informação mais importante para o meu negócio, que pode fazer meu negócio parar, pode fazer o meu negócio perder dinheiro, ou pode fazer com que o meu negócio não alcance os seus objetivos. Ou seja, a empresa determinou que para o ano de 2021 ela quer crescer em 30% o seu faturamento, e aí ela tem uma série de objetivos. Entre eles, tem a parte tecnológica da empresa, que precisa ter investimento. Então, qualquer vazamento de dados, ele pode comprometer os objetivos de negócio. Por quê? Porque as pessoas, se eu faço vendas pela internet, parariam de comprar no meu site, no meu e-commerce, e isso prejudicaria os objetivos de negócio. Então, nós, quando vamos fazer uma análise de risco baseada no contexto de negócio, e principalmente para o sistema de gestão ou não, eu vou analisar aquilo que é importante. Nesse caso, como você mencionou a LGPD, então precisamos entender o seguinte: a LGPD fala de relatório de impacto de análise, e dentro desse relatório também cabe uma análise de riscos. E como que eu tenho que pensar em relação à LGPD? Primeiro, a LGPD é uma lei. Lei a gente não discute, a gente cumpre. Então a empresa precisa estar adequada à LGPD. Uma boa parte das empresas está correndo atrás. Então, se vazar dados, ela fica exposta, porque o órgão regulador, aqui no Brasil a ANPD, vai falar: ué, você protegiu ou não as informações? Então, primeiro, a LGPD está preocupada com os dados pessoais. A LGPD está preocupada se você pode ou não tratar esses dados. Lembre-se que a legislação foi inicialmente, esse movimento todo aconteceu na Europa, depois do vazamento ali do Facebook, porque as empresas que ofereciam serviços gratuitos estavam abusando. Então, uma vez que elas estavam abusando, pegando as minhas informações e vendendo, então isso ficou muito desconfortável, porque os usuários não sabiam que estavam acontecendo isso. Então, o grande lance aqui da LGPD, está em conformidade com a lei, é saber se eu posso ou não processar ali as informações, se tem uma base legal para isso ou não. Já a nossa parte aqui da segurança da informação, a análise de risco dos ativos que a gente vai escolher para a LGPD é aqueles ativos que contêm informação pessoal dos meus clientes, dos meus usuários, e depois, num segundo momento, até dos meus funcionários, dos meus sistemas internos. Então,
o que está sendo feito para proteger esses sistemas? Aí a análise de risco que vai olhar se eu tenho os controles adequados, se os controles são bons ou não, se tem controles que eu não consigo manter e aí eu tenho que aceitar esse risco, ou eu tenho que contratar um seguro se é um risco, por exemplo, de perda dessas informações por incêndio, o equipamento pode ser furtado ou roubado, e aí eu tenho que pensar em criptografia para proteger esses dados, caso esse equipamento seja furtado, e tanto uma série de controles que eu vou implementar. Então a análise de risco ajuda a eu detectar se tem ameaças que podem comprometer os meus objetivos de negócio, aí entra a questão dos objetivos de negócio, ou se eu tenho vulnerabilidades conhecidas ou até descobertas durante a análise que podem ser exploradas por essas ameaças e causar aí um impacto. Isso é o risco, né? Então, para a LGPD, eles falam muito no tal do DPIA, né? O que é o DPIA? É um relatório, e o DPIA é uma versão da GDPR, né? Uma versão em inglês, onde você coloca o termo, né? É Data Protection Impact Analysis. Já a versão nacional aqui, ela adotou o nome de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, que é o RIPD. Está lá no artigo 5 da legislação. É um documento, né, do controlador que contém a descrição dos processos, do tratamento que podem gerar riscos à liberdade civis e os direitos fundamentais dos titulares de dados. E aí entra as nossas análises de risco para analisar se nós temos essas salvaguardas e mecanismo para reduzir os riscos. Então, quando a gente pensa aí, quando a gente vai fazer o relatório? O relatório, a parte de risco é só um pedacinho desse relatório, e aí o relatório, de acordo com a lei, ele tem que ser feito, né? A autoridade nacional, ela pode solicitar de vocês esse relatório, caso vaze uma informação, ou se ela quiser solicitar, ela pode solicitar. E se também eu escolher como base legal para tratar os dados dos meus usuários o interesse legítimo, né? O legítimo interesse. Então lá no artigo 38 fala, né, quando eu tenho que fazer esse relatório. Se for dados pessoais, sensível, eu também tenho que fazer esse relatório. A autoridade nacional também pode exigir isso para indústrias específicas como órgãos governamentais. E aí, o que tem que conter nesse relatório? Tem que conter aí a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia, a coleta e a garantia de segurança das informações, a análise do controlador em relação às medidas de salvaguarda. É aí que entra nós fazendo a análise de risco dos ativos que contém informação dos meus de titulares de dados pessoais, que são os meus clientes, os usuários dos meus sistemas. E aí esse relatório ele vai olhar, né, ele vai analisar não só se os dados pessoais estão protegidos, mas vai também analisar o que? As liberdades civis, os direitos fundamentais, né, dos usuários. Então o usuário tem direito, por exemplo, de pedir para apagar os dados dele, ele tem direito de saber quais dados você tem meu aí para eu saber. E tem direito de pedir, por exemplo, eu não quero mais que você tenha os meus dados, eu quero que você apague os dados. Então é um direito que você tem, e aí a empresa precisa ter mecanismo para garantir os seus direitos. Então, por parte da legislação é isso. Agora, e por parte da análise de risco, da TI, então, o tratamento dos dados, né, aquele mapeamento, é para eu saber onde estão os dados pessoais. E também dentro da LGPD, para eu saber se eu estou aplicando direitinho uma base legal, se eu estou justificando, né, com essa base, e qual que é a necessidade, por que eu processo essa informação dentro do meu
dentro do meu sistema ali, dentro da tecnologia que eu escolhi, dentro daquele ambiente computacional. Aí tem as medidas, né, que eu vou aplicar, são controles, aí entra a norma ISO 27002 e a implementação do sistema de gestão, ele pode ajudar na proteção dos dados, por isso que ele é tão importante. Agora, o que fazer primeiro? Eu imagino que a prioridade hoje seja estar em conformidade com a lei para não ter problemas. A implementação do sistema de gestão não é uma obrigatoriedade para a LGPD. A obrigatoriedade é eu ter controles sobre os ativos da informação que contém esses dados pessoais e protegê-los. Então, os controles que eu tenho são suficientes? Protege? Então a análise de risco vai ajudar nisso. E aí é esse conjunto de contramedidas que eu tenho que apresentar para o órgão regulador lá no relatório de impacto à privacidade de dados. E aí a parte da análise de risco é olhar, né? É fazer esse olhar em relação à proteção dos dados. Agora, eu posso fazer uma análise de risco baseada no impacto pro usuário? Posso. É um outro olhar. Não é necessário, a legislação não diz que você tem que fazer, mas caso você queira fazer, você pode sim fazer. Aí as ações que você vai usar para mitigar esses riscos, né? Inclusive, se você não vai fazer ação nenhuma, vai aceitar esse risco ou vai contratar um seguro. Então, lá dentro do padrão de tratamento de risco, tem lá eu prevenir, eu modificar o risco, eu fazer o aceite desse risco, né, reter esse risco, ou até mesmo fazer a transferência desse risco, né, que hoje nós chamamos de compartilhar o risco. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado por participar aí das nossas aulas, por ser um dos nossos alunos. E caso você tenha algum outro tipo de questionamento, você pode mandar e-mail para a gente no aluno@isecacademy.com.br. Te aguardamos até o próximo plantão de dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.